Veja no nosso canal, tá? Guardiões, sentinelas, guardiões de José de Assis. Sentinelas, guardiões ou territoriais é a mesma coisa. Eles são tão fortes, que eles prendem até anjo. E está na Bíblia. Então esses espíritos de mata, de água, esses que eu acabei de falar, do fogo corredor, essas coisas, tem aí no nosso canal Fogo Corredor, José de Assis, eles existem de verdade. Então se Miguel respeitou Lúcifer, você tem que respeitar essas hostes. Onde é que está na Bíblia que esses guardiões ou sentinelas prendem até anjo? Onde é que está na Bíblia? No livro de Daniel, Ana Paula. O anjo de Deus foi preso pelo príncipe da Pérsia. E o príncipe da Pérsia não era humano. O príncipe da Pérsia é um anjo que prendeu outro anjo. Foi necessário Miguel vir e resolver com o príncipe da Pérsia. Nós não sabemos como que ele resolveu. Se foi no cacete ou foi conversando. Mas o anjo do Senhor ficou preso. Está na Bíblia, gente. É fanatismo, eu não sei. Eu sei que está na briba. Está na briba que Daniel orou, Deus respondeu, o anjo veio trazer a bênção. Quando o anjo veio trazer a bênção, o príncipe da Pérsia disse, não, Israel é escrava da Pérsia, você está preso. E prendeu o anjo do Senhor. Eu falei que existe anjo de muita gente preso, o pessoal não existe, olha aí o anjo do Senhor preso. Aí foi necessário o anjo ligar para Miguel e Miguel ir lá. E Miguel foi lá e resolveu a questão. E o anjo passou. E quando o anjo passou, o anjo disse para Daniel, Daniel, desde o primeiro dia que você orou, a oração foi respondida. Foi o príncipe da Pérsia que me prendeu. Gente, se um bicho desse, um ser desse, tem capacidade de prender um anjo, quanto mais você e eu. Então, quando se meter em mata, em lugares esquisitos, cuidado, às vezes tem dom no local, às vezes tem espíritos. Nessa pedra do touro mesmo, né? Eu estava orando com essas cartas. Aí se levantou um touro. Eu não sabia que o nome era Pedra do Touro, isso foi logo no começo. Aí se levantou um homem touro, 3 metros de altura. Aí fez um tridente na mão, bicho dos peitão, com chifão, o tamanho. E eu pensei que era das cartas. Eu digo, é das cartas, que às vezes das cartas vem, né? Mas não era da carta, era de uma brecha que tinha na pedra. Ele subiu da brecha, veio tridentezão na mão. Aí eu disse, eu vi, e não foi rápido não, tá? Aí eu disse, olha, eu estou aqui para orar. Eu vim pedir ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo para abençoar essas pessoas. Eu não estou em afronta não. E ele ficou ouvindo. Olha, 3 metros de altura, em cima do monte. Se um bicho daquele dar uma porrada em mim, eu ia passar para onde? Olha. Aí eu fiquei olhando para ele, aí ele olhou para mim, aí passou uma lagartixa de lado, eu olhei para a lagartixa, quando eu olhei não tinha ramai. Oxe, foi. Eles fazem isso, sabe? Eu acho que ele disse, mexe aí, lagartixa. A lagartixa se mexeu, eu olhei, quando eu olhei, cadê ele? Aí eu disse, graças a Deus. Ele apenas se Aí depois eu disse, como é o nome desse monte aqui? Tem um pessoal que mora embaixo. O pessoal é a Pedra do Touro. Touro? Olha, homem touro. Olha! Ele mostrou, estou aqui. Não me ameaçou em nada. Apenas ele estava no braço esquerdo dele um tridente. Um tridente como aquele daquele do mar, né? Cara do mar. E o bicho era peitão, chifão grande, era cabeça de touro e corpo de homem. Era. E não era demônio, porque os demônios dessa casta, às vezes, não, entendeu? Depois eu mostro para vocês um problema que foi vencido e eles têm medo. Era alguma coisa, era um tipo de guardião. Ele não me atacou, não me ameaçou, não apontou para nada. Ele apenas botou os peitão assim. Isso é um sinal. Quem faz isso é o gorila, sabia? O macaco faz isso. O macaco pula e faz. Ele mostra o peito para dizer que quem manda sou eu. E é meio de lado assim. Naquele filme O Planeta dos Macacos, você vê que aquele César, ele pula e faz. Para dizer que quem manda aqui sou eu. Aí outro. Isso é uma linguagem que o macaco faz. Mas no mundo espiritual também pode fazer isso. Ele mostrou os peitos, mostrou os tridentes. Aí eu disse, eu reconheço vossa autoridade. Eu não estou aqui para afronta não. Eu estou aqui só para orar.
É, pode olhar aí no filme Planeta dos Macacos, que César pula na frente do outro macaco e faz... Aí olha assim, ó. Quer dizer, quem manda aqui sou eu, o macho alfa, é. Aí o outro ou enfrenta ou dá com a mão assim, é. Aí resultado, aí eu olhei assim, a lagartixa se mexeu, eu olhei, quando eu olhei não tava mais, eu digo pronto, não me fez mal, graças a Deus, nunca levei nenhuma topada, graças a Deus, né? Deve ser o guardião do local, né? E no outro monte, olha, no outro monte, eu fui com 3 pastores, 3, a gente foi fazer uma campanha de libertação no monte. Aí o pastor disse, me leva para o monte, eu fui no outro monte, né? Aí no outro monte a gente orou até umas 3 horas da manhã. Aí os pastores, não, aí tu vai ter que ir para a capital amanhã, vamos embora para o hotel? Eu digo, bora. Aí a gente desceu do monte, pegou o carro, aí eu deixei o pastor nos hotel, ele disse, amanhã nós pega a rodoviária e vai embora. É. Aí eu disse, tá bom. Tchau, pastores. Tchau, Joís. Obrigado, viu? Obrigado. Boa noite, boa noite. Quando eu olhei pra dentro do carro, velho, tinha um indão de 2 metros de altura. Um índio sem camisa, com colar de índio. Ó, indão, viu? Um indão, parecia com Petros. Cabelo grande. Olha. Sentado no banco traseiro do carro. Foi. Aí eu abri as 4 portas do carro, clamei o sangue de Cristo, falei sobre ele, e aí ele não olhava para mim assim, e aí, em nome de Jesus, sangue de Cristo tem poder, ele, sai daqui! Aí ele pegou e fez, saiu. Olha, e eu com medo de entrar dentro do carro, aí eu fechei o carro, entrei no motorista, de vez em quando olhava no retrovisor para ver se eu via ele. Imagina um bicho daquele agarrando o cara por trás, armaria, logo por trás, olha. Mas depois eu descobri que não era do mal. Não. Ele era um territorial do monte. Olha, eu falei tão brabo com ele, eu reclamei, meti sangue de Cristo. Mas quando o demônio não é demônio, ele não tem medo do sangue de Cristo, porque ele não é demônio. Aí eu peguei o carro, fui lá pedir perdão a ele, foi. Depois de uns 3 dias, aí eu comecei a olhar para a cara dele, para o jeito dele. Era um territorial do local, devia ser um pajé, alguma coisa, um indião, um anjo. Ele entrou dentro do carro e veio com os pastores, né? Mas o medo foi grande, gente, o medo foi grande demais, foi. Mas aí eu fui lá, eu só não levei comida, né? Que é bom a gente levar uma comidinha. Aí você pede perdão. Eu disse, olha, eu te peço perdão que eu fui ignorante. A gente é humano, né? Eu também, eu não estava esperando te ver e tal. Olha, interessante demais. Aí fui pedir perdão a ele. Aí em Uberlândia, quando eu saí da sua casa, aí em Uberlândia, quando eu saí da sua casa, eu peguei a BR para lá na frente pegar 135, alguma coisa assim, uma BR grande que desce para São Paulo, vai embora. Aí eu passei, fui num posto de gasolina, saí, passamos perto de um lixão, pegamos o posto de gasolina, abastecemos, saímos. Aí onde você está? Me lembrei agora, você falou. E aí, quando a gente ia pegando perto da BR, tem uma cidadezinha, um negócio pulou em cima da tampa do carro, fez pá! Foi. Eu digo, eita, pílula, estourou alguma coisa. Foi. Em cima da caminhonete, da tampa da caminhonete. Eu pensei que era o cabeçote que tinha explodido, alguma coisa que tinha explodido. Aí eu parei o carro, a Alcione abriu o capô comigo, olhamos, nada. Foi uma pancada tão grande. Eu digo, oxê. Ela disse, será que não foi uma pedra? Eu digo, uma pedra? Isso foi um murro bem grande, assim, com as 2 mãos. Foi. O negócio pulou no capô, fez pá! Aí eu benzi o carro, me benzi. Aí eu disse, depois nós vai embora. Nós vai embora. A gente tinha vindo da sua casa. Aí de Uberlândia. Eu fui por dentro, cheguei em Uberlândia, fiquei aí na sua casa e não saí de tarde? Foi ali à tarde, quando eu saí à tarde. A gente almoçou junto, não foi? Aí, quando eu saí, você não sabe dessa história. Foi. Ah, você sabe. Aquele bate no capô do carro, você veio aqui. Você sabe aí, ó. Eu não sei o que foi aquilo, não. Foi. Aí eu sei que, depois de quilômetros, o carro começa a vazar óleo.
Mas não foi da pancada, porque se fosse da pancada, tinha vazado logo no local. Mas depois de uns 100 quilômetros, chegando perto de uma cidadezinha do OBR, que desce para São Paulo, aí o carro começou a vazar óleo. Óleo diesel. E eu olhei e disse, tá vazando muito óleo. Aí fui atrás de mecânico, tudo lotado, numa cidadezinha pequena, né? Aí eu disse, Deus me guia para o melhor. Já era de tardezinha, chegando noite. Aí eu disse, não, eu vou dormir aqui no hotel. E dormi no hotel. Fiquei procurando, não tinha. O cara, não, tal, não, todo mundo cheio, caminhão, tudo, né? Aí eu falei com o mecânico, né? Eu falei com o mecânico. Foi isso mesmo, pastor, umas 16 a 17 horas, foi exatamente isso, foi. O senhor me contou depois. Olha, eu não estava lembrado que eu tinha te contado. Aí eu dormi no hotel, de manhã tinha uma oficina de lado. Ele disse, rapaz, a oficina tudo lotada. Eu digo, eu tô com família. Eles têm um cara ali, rapaz. Aí, por isso que tudo que você passar na vida, você diz, Deus me guie pro melhor. Não tinha vaga em canto nenhum. Disse, tem um cara aí, você entra lá, depois da terceira rua você dobra, depois da quarta rua você dobra, depois da quinta rua. Aí tem um mecânico. Aí esse mecânico, ele não é especializado nisso, mas ele conserta isso aí. Eu digo, eu vou lá. Mas Deus é maravilhoso. O cara olhou e disse, é bronca safada, eu conserto no instantezinho. Aí consertou o cano. Era um cano que tinha vazado. Óleo diesel, né? Isso é bronca safada. Eu gostei tanto dele que na época ele cobrou X e eu dei 2X a ele, foi. Aí ele disse, rapaz, eu digo, pronto, graças a Deus tirou a gente do prego. Aí a gente saiu mais ou menos às 5, a gente passou um dia lá, né? Saímos às 5 e pouco, pegamos a BR Zona Grande, né? Aí até hoje eu fico, que pancada da pílula é essa? Pá! É como se alguém tivesse subido em cima do capô e... foi. Aí sempre quando vou viajar, peça licença, né? Que existe essas coisas, principalmente em BR, né? Mas deu tudo certo, glória a Deus. E graças a Deus, a gente já tem almoçado, um almoço que você nos deu aí, maravilhoso, né? Mas é interessante esse negócio chamado territoriais, é interessante demais. E o territorial, ele tem muita autoridade, tá? É como se aquela área ali fosse dele. Olha, eu queria que o senhor ficasse aqui em casa e dormisse, foi. Você queria que a gente ficasse aí, tinha quarto, tinha tudo. Mas eu disse, não, eu tenho que ir, que eu ia para um casamento. Eu ia para o casamento, sabe de quem? Eu ia para o casamento de Vanderlei Barreto, em São Paulo, Osasco. Eu ia para Osasco. Eu ia para o casamento de Vanderlei. Eu não podia falhar com Vanderlei. E quem anda adiantado chega na hora, quem anda atrasado, quem anda no tempo sempre chega atrasado. Então tem que andar adiantado, né? Aí ela insistiu, fica aqui, pastor, janta aqui e tal. Não, durma aqui, rapaz, aqui no apartamento, tem cama por menino, tem cama para todo mundo. Você queria... A Aimee não estava nem em casa, não. Eu disse, eu vou adiantando, que aí eu pego uns 600 quilômetros, 400, já vou adiantando. Era o casamento que eu ia fazer lá em Osasco. Eu tinha que chegar, que era o casamento do padre, mas eu tinha que estar lá, tá? Era casamento de Vanderlei Barreto e Ivanice Ventura. Ivanice, um cheiro nos dois. Aí por isso que eu não dormi na sua casa. Eu peguei para pegar a BR lá na frente e descer para São Paulo. Mas é interessante demais, né, gente? Esses negócios é interessante. Cada aventura. Quer aventura, se meta com Cristo. Cristo nos traz cada aventura de vida. E ela insistiu tanto. Ela durma aqui, amanhã de manhã você vai. Né? Eu digo, não, eu vou adiantando a jogada. Olha, valeu. Deus é bom.